Antes de começar este novo dia. Antes de pensar nos compromissos que o esperam. Pare por alguns instantes. Respire profundamente. Agora faça uma pergunta ao seu coração. O que está pesando dentro de você nesta manhã? Talvez seja uma preocupação que não saiu da sua mente durante toda a noite. Talvez seja uma decisão difícil. Talvez seja o medo do futuro. O medo de perder alguém. O medo de não conseguir sustentar sua família. Vivemos tentando controlar tantas coisas. Planejamos. Calculamos. Pensamos em todas as possibilidades. Tentamos prever o amanhã. Mas existe uma verdade que, muitas vezes, só aprendemos depois de muito sofrimento. Nós não fomos criados para carregar o peso de controlar tudo. Há fardos que são grandes demais para os nossos ombros. Há caminhos que só Deus consegue enxergar por completo. Talvez seja exatamente por isso que você chegou até esta oração. Porque, no fundo, sua alma está dizendo: Senhor, e eu preciso descansar. E o Salmo 31 começa exatamente nesse lugar. Um lugar de confiança. Um lugar onde Davi escolhe correr para Deus antes de correr para qualquer outra solução. Ele declara: Em ti, Senhor, me refúgio. Que palavras poderosas! Davi não diz: Eu me refúgio na minha experiência. Eu me refúgio na minha força. Eu me refúgio nos meus recursos. Não. Ele escolhe fazer de Deus o seu abrigo. Talvez seja isso que esteja faltando para muitos de nós. Antes de buscar respostas, precisamos buscar a presença. Antes de tentar resolver tudo, precisamos aprender a descansar. Porque quando Deus é o nosso refúgio, mesmo que o mundo esteja agitado, nosso coração encontra paz. O medo é uma das maiores batalhas da alma. Ele não bate a porta fazendo barulho. Ele entra em silêncio. Começa com uma preocupação. Depois cresce. E, quando percebemos, já está ocupando nossos pensamentos durante todo o dia. O medo faz perguntas que roubam nossa paz. E se der errado? E se Deus não responder? Talvez você tenha acordado exatamente assim. Tentando acreditar. Mas ao mesmo tempo lutando contra pensamentos que insistem em dizer que tudo vai piorar. O Salmo 31 nos mostra que Davi também conheceu esse sentimento. Ele enfrentou perseguições, injustiças, perigos, momentos em que parecia não haver saída. Mas existe uma diferença entre sentir medo e ser dominado por ele. Davi levou seus medos para Deus. Ele não fingiu que estava tudo bem. Não escondeu suas emoções. Ele abriu o coração. Isso nos ensina algo precioso. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele espera que você seja sincero. Você pode dizer: Pai, hoje estou cansado. Hoje estou preocupado. Hoje minha fé está pequena. E sabe o que acontece quando fazemos isso? A presença de Deus começa a ocupar o lugar que antes era do medo. A confiança não nasce porque os problemas desapareceram. Ela nasce porque descobrimos que Deus continua conosco. Existe uma diferença enorme entre desistir e entregar. Desistir é abandonar a esperança. Entregar é colocar a esperança nas mãos certas. Quantas vezes confundimos essas duas coisas? Pensamos que confiar em Deus significa parar de agir. Mas não é isso. Confiar é fazer aquilo que está ao nosso alcance. E entregar ao Senhor aquilo que só Ele pode realizar. É continuar caminhando. Continuar trabalhando. Continuar orando. Mas sem carregar um peso que pertence somente a Deus. Talvez você esteja tentando resolver uma situação que já deveria ter colocado diante do Senhor. Talvez esteja tentando controlar pessoas. Controlar acontecimentos. Controlar o futuro. Mas existe um momento em que Deus nos convida a abrir as mãos.
Porque mãos fechadas seguram preocupações, mas mãos abertas recebem paz. Quando Davi declara: em tuas mãos entrego o meu espírito, ele está dizendo algo muito maior do que uma simples frase. Ele está dizendo: Senhor, minha vida pertence a ti. Meu futuro pertence a ti. Minha família pertence a ti. Meus sonhos pertencem a ti. Mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar. Essa entrega não é sinal de fraqueza. É uma das maiores demonstrações de fé que alguém pode oferecer a Deus. Talvez você esteja vivendo um capítulo difícil. Um capítulo de espera. De lágrimas. De silêncio. Mas um capítulo nunca conta toda a história. Às vezes queremos concluir o livro quando Deus ainda está escrevendo novas páginas. O que hoje parece atraso, amanhã pode revelar um livramento. O que hoje parece silêncio, pode estar preparando uma resposta muito maior do que você imaginava. Deus enxerga o que nós ainda não conseguimos ver. Ele conhece o começo, o meio e o fim. Por isso podemos descansar. Não porque sabemos tudo, mas porque conhecemos aquele que sabe. Talvez você esteja olhando apenas para o problema, mas Deus está olhando para o propósito. Você enxerga o hoje. Ele já contempla o amanhã. E isso deve renovar completamente nossa esperança. Se esta oração está fortalecendo a sua fé, se hoje você decide colocar sua vida nas mãos do Senhor, deixe o seu like neste momento. Esse gesto simples ajuda esta oração a alcançar outras pessoas que também acordaram precisando de paz. E escreva nos comentários: pessoa com as mãos postas, Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha vida. Faça dessa frase sua oração desta manhã. Talvez você ainda não veja o caminho completo, mas Deus já conhece cada passo. E quem entrega sua vida nas mãos do Senhor nunca entrega nas mãos erradas. Pai amado, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença com humildade e confiança. Antes mesmo de apresentarmos os nossos pedidos, queremos reconhecer que Tu és um Deus bom, fiel e justo. Tu és o nosso refúgio quando o medo tenta dominar o coração. Tu és a nossa fortaleza quando as forças parecem acabar. Tu és a nossa esperança quando tudo ao nosso redor parece incerto. Senhor, quantas vezes tentamos carregar sozinhos pesos que nunca foram colocados sobre os nossos ombros? Quantas vezes passamos noites em claro tentando encontrar respostas? Quantas vezes permitimos que a ansiedade ocupasse o lugar que pertence à confiança? Hoje queremos fazer o que Davi fez. Queremos colocar nossa vida em Tuas mãos. Porque as Tuas mãos nunca falham. As Tuas mãos nunca se cansam. As Tuas mãos nunca perdem o controle. Pai, em Tuas mãos entregamos o nosso espírito. Entregamos nossa vida. Nosso futuro. Nossa família. Nosso trabalho. Nossa saúde. Nossos sonhos. Tudo pertence ao Senhor. E descansamos porque sabemos que ninguém pode cuidar melhor da nossa história do que Tu. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.